Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Humano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje o assunto da nossa aula é um assunto extremamente macabro. Macabro de verdade. Digno de Edgar Allan Poe. Uma história de terror. Pena que é verdade. Aconteceu mesmo. Quero contar para vocês a história da saga do corpo da Evita Peron, a mulher mais amada, mais odiada da Argentina. A mãe dos pobres, a líder espiritual da Argentina. Morreu de câncer, seu corpo foi mumificado, roubado várias vezes e só foi enterrado 24 anos após a sua morte, com rituais de bruxaria, mudança de nomes. Pensa numa história louca. Quer conhecer essa história? Então vem comigo aqui pro canal Humano Mundo, que aqui todo dia é dia de história. Até já, galera. Então, pessoal, como eu tinha dito, hoje o tema é extremamente macabro. Digno de Edgar Allan Poe. História pesada, mas é uma história real. Aconteceu de verdade. Tá bom? Então deixa eu falar um pouquinho para vocês antes da gente entrar nessa história macabra. Quem foi a Evita Peron? Tá? O nome dela era Maria Eva Duarte. Tá? Ela nasceu dia 7 de maio de 1919. Era filha de um casamento extraoficial, tá? Entre Juana Ibarguren e Juan Duarte. Tá? Evita tinha mais 4 irmãs e inicialmente ela não foi reconhecida pelo pai, tá bom? Que tinha uma outra família, tá? O pai dela, o Juan Duarte, morreu quando ela tinha por volta de uns 5 anos de idade. A Evita era realmente humilhada, sofria o tal do bullying, porque era filha desse casamento extraoficial, então era uma filha bastarda, tá? Então sofria muito por conta disso. Só que a Evita era muito sonhadora e um dia ela falou para a mãe dela assim: olha, mãe, eu tenho 2 sonhos. Um é que eu vou ser uma atriz famosa. A mãe falou: ai, filha, para, não sonha com essas coisas não. Morava lá no interiorzão da Argentina. E ela falou: não, mas calma, que eu ainda tenho mais um sonho. Eu só vou me casar ou com o príncipe ou com o presidente da república. Ai, coitadinha, que sonhos absurdos esses, né? E aos 15 anos, então, ela vai embora da sua cidadezinha para Buenos Aires procurar emprego. Na época era comum as radionovelas, tá? E aos 16 anos ela já tinha sido capa de revista, já tinha feito radionovelas, ela lia poemas nas rádios, falava da vida dos famosos. Você vê que isso não é de hoje, tá bom? E então, aos 16 anos, ela já era uma atriz popular, conhecida. A Evita era uma moça muito bonita para a tua época, sabe? E ela era uma moça realmente carismática. Ela passava algo de diferente, então ela era linda, né? E aí em 1944, durante um evento artístico para arrecadar fundos para pessoas que haviam sofrido com um terremoto, ela acaba conhecendo quem seria o seu futuro marido, o Juan Domingos Perón. Tá? Era um coronel, ministro da guerra lá da Argentina. E em 46 eles já estavam juntos, tá? E Juan foi eleito, então, presidente da Argentina, apoiado pelos trabalhadores, apoiado pelos sindicatos, mas o seu apoio fundamental, o mais importante, era a Evita, aquela moça carismática, uma atriz conhecida, capa de revistas, famosíssima. Então, foi com o apoio da Evita, esse apoio foi fundamental
para que o Juan se tornasse então presidente da Argentina. E a Evita acaba então ganhando cargo, né, na Secretaria do Trabalho. Ela chamava o povo argentino dos meus descamisados. O povo amava a Evita. A Evita fundou muitas escolas, hospitais, creches. Ela protegia mulheres em situação de vulnerabilidade, que hoje é comum, mas na época era muito mais comum, mas não era falado. Era muito bem aceito, infelizmente. E a Evita, então, ela começa a fazer parte da vida do povo. Lembrando, uma atriz famosa, fazia parte da vida do povo. Tá? Em 1948, ela ganha a Fundação Evita Perón, tá? Em sua homenagem. Em 49, nasce o Partido Peronista do Juan Perón, Partido Peronista Feminino. Só que em 1951, a Evita ela começa a escrever a sua biografia, escreve sua biografia chamada Razão de Minha Vida. Nesse momento, gente, todo mundo queria, já estava chegando a próxima eleição, a Evita como vice-presidente, candidata a vice-presidente, mas ela não queria. Ela dizia que ela conseguia estar mais próxima do povo no cargo em que ela tinha. E como vice-presidente, talvez ela se distanciaria. Ela falava, gente, eu não quero. Tem até um vídeo que a gente assiste dela, né, um pronunciamento, ela falando, gente, não peçam para fazer o que eu não quero. E o povo gritava cada vez mais, Evita, cada vez mais. A Evita descobre, então, um câncer no útero. Tá? Descobre um câncer no útero, e aí no dia 26 de julho de 52, ela tinha 33 anos, gente. Ela morre às 8h25 da noite. Foi uma comoção sem igual. Só para vocês terem uma ideia, na fila das pessoas para verem o corpo da Evita, morreram algumas pessoas. Foi um velório de 16 dias. Algumas pessoas morreram, centenas de pessoas foram desmaiaram, precisaram de atendimento. Foi algo fora do comum. Mas o Juan Perón chama um médico espanhol chamado Pedro Ara para mumificar, embalsamar a Evita. Olha que parada louca, tá? Normalmente o embalsamento, para quem não sabe do que eu estou falando, ou o empalhamento, não sei se a palavra existe, mas vamos, se não existir, eu estou colocando agora. Você faz isso em animais, né? E você tira todos os órgãos de dentro, né? Você tira todos os órgãos e você aplica produtos e o animal fica ali externamente, ele está perfeito, tá? Só que o que o Pedro Ara fez com a Evita foi algo realmente inédito. Ele era especialista nisso, sabe? Ele embalsamou a Evita com todos os seus órgãos. Gente, ela ficou perfeita. Ela parecia uma boneca. Ela tinha brilho nos olhos, para vocês terem uma ideia. Ela virou uma boneca, literalmente. Tá? E o Juan mantinha esse corpo guardado, porque só esse processo com o Dr. Pedro Ara durou 3 anos. 3 anos este corpo sendo trabalhado para ficar intacto. Olha só, 3 anos. Só que em 1955 tem um golpe militar na Argentina e tinha um coronel chamado Carlos Koenig. Ele invade e acaba encontrando o corpo da Evita. E na hora ele desprezou. Ele falou, não pode ser isso aqui. Realmente parecia uma boneca. E ele pega esse corpo, eles cortam um pedacinho do dedo, tiram um pedacinho da orelha, manda para o laboratório para examinar e realmente foi constatado que era a Evita.
sabe, foi complicado. Porque tinha o general Pedro Aramburu, ele era um católico fervoroso, e o Aramburu ele teve medo desse corpo ser encontrado pelos peronistas, pelos fãs da Evita, pelos seguidores da Evita, e esse corpo acabar virando um ponto de peregrinação, um símbolo de luta contra a ditadura militar. E aí os caras ficam assim, o que nós vamos fazer com esse corpo? E aí alguns dão sugestão de jogar no mar, outros dão sugestão de enterrar, outros dão sugestão de dissolver no ácido. E o Aramburu falava, não posso fazer isso. Não, era um católico praticante, falou, não posso fazer isso não. E aí ele chama o Carlos Koenig e fala assim, olha, enterra esse corpo, porque assim, vamos dar pelo menos um enterro digno para ela. E o Koenig pega esse corpo, coloca num caminhão e sai, e tenta deixar num lugar, não consegue, tenta deixar em outro, não consegue, por quê? Ele sentia que ele estava sendo seguido. Então sempre que ele parava, ele via algumas coisas estranhas, ele falou, ixi, rapaz, estou sendo seguido. Aí no final das contas ele acaba levando para a casa do Major Arandia e coloca no sótão da casa do Major. Só que numa noite, eles estavam todos cismados que todo mundo queria esse corpo. Todo mundo queria o corpo da Evita. E ele estava cismado, ele ouviu uns barulhos na casa dele e ele saiu e disparou vários tiros e era a esposa dele que estava grávida. Então o Arandia ele mata a sua própria esposa, o Major. Tá? O Koenig vem, pega esse corpo, leva e coloca no seu escritório. Gente, aí o negócio começa a ficar feio, porque algumas pessoas foram ver esse corpo, apesar de escondido, pessoas próximas foram ver o corpo, e aí, gente, a história diz, essa é a parte pesada, que o Koenig já não conseguia ficar mais sem o corpo da Evita. Então diz que por momentos de raiva, porque ela era uma inimiga política, ela era popular, tá? Ele batia na morta, mas também tem histórias de que ele se masturbava, que ele fazia outras cositas más com esse corpo. E aí descobrem esse corpo, tá? O próprio exército descobre esse corpo e aí mandam o Koenig lá para um destacamento lá na Patagônia, literalmente o fim do mundo, tá? E é lá que ele fica, tá? No lugar dele veio o coronel Héctor Cabanilhas, eu não sei se é Cabanilhas que fala, ou Cabanilhas, pega esse corpo e toda vez que ele chega, ele vê velas, ele vê flores no lugar em que estava esse corpo. E ele falou, gente, eu estou sendo seguido mesmo, eles vão acabar tomando esse corpo da gente e a gente precisa tomar uma decisão urgente. Qual foi a grande ideia que eles tiveram? De novo, estava lá o Aramburu e eles decidem fazer o seguinte, com a ajuda da Igreja Católica, de alguns padres, eles têm a ideia de enterrar a Evita em Milão. Detalhe, eles não queriam fazer nada com o corpo, realmente, e decidem enterrar ela em Milão. E aí eles fazem toda uma documentação, eles mudam o nome dela, tá? Eles colocam o nome de Maria Maggi nela, e essa Maria Maggi era casada com alguém do exército também. Então, assim, eles fazem toda a papelada legal mesmo, para enterrar ela em Milão, tá bom? Ao mesmo tempo, eles tentavam despistar. Então, eles soltavam, vazavam lá uma notícia, uma fake news, que essa palavra não é de hoje, falavam que eles tinham enterrado o corpo, falavam que eles tinham jogado ao mar, inventavam um monte de história, deixava vazar para ver se as pessoas paravam de procurar o corpo da Evita.
tá? E aí o que acontece? No dia 13 de maio de 57, ela havia morrido em 52. Então, há 5 anos depois, ela foi enterrada em Milão com o nome de Maria Maggia. Então, já havia passado 5 anos nessa saga desse corpo da Evita. Gente, olha que parada louca. Parada louca. Tá? Passa-se o tempo, em 1970, o Aramburu ele acaba sendo sequestrado, porque os seguidores, os peronistas, os seguidores da Evita queriam o corpo dela a todo custo, sequestraram ele e ele não sabia, e de fato ele não sabia onde estava o corpo dela, ele não sabia, e ele foi morto por não entregar onde estava o corpo dela. Tá? E aí em 1971, o coronel Alejandro Lanusse, ele acaba chegando à presidência da Argentina e ele tenta ter um ato de boa vontade e ele tenta negociar com Juan Perón, que estava exilado em Madrid, e ele fala para o Perón, olha Perón, nós vamos entregar o corpo da Evita para você, tá bom? Esse ato de boa vontade, ninguém sabe o porquê, tá? O povo queria o corpo, e realmente a Argentina passava sim por sérios conflitos por conta disso até esta época, tá? Então ele resolve então num ato de boa vontade e fez a Operação Devolução. Já havia passado 14 anos, 14 da morte da Evita. E aí o Perón, que já estava exilado, ele já estava casado de novo, tá, com uma moça chamada Isabel Martins, e ele recebe o corpo da Evita, e quando ele abre o caixão, o corpo da Evita ele está intacto. 14 anos depois ele estava mumificado, ele estava intacto, linda como ela era, mas ele viu dedo cortado, ele viu orelha cortada e ele percebeu outras coisas também no corpo e o Juan fica louco e tudo aquilo que ele achava que era um ato de boa vontade para ele acabou, porque ele ficou com ódio mesmo quando ele viu o estado que a Evita estava. Tá? E o corpo acabou sendo entregue para o Juan no dia 3 de setembro de 77. Ok? Ele pega esse corpo. A Isabel, esposa do Juan, ela tinha um assessor que era considerado um bruxo. Tá? Era um assessor dela, era um funcionário dela. E aí eles começam sim a fazer alguns rituais de bruxaria com o corpo da Evita. Eles punham a Isabel e a Evita deitada uma em cima da outra, assim, narizinho com narizinho, boquinha com boquinha, e eles faziam algumas paradas estranhas porque eles queriam que o espírito da Evita passasse para a Isabel. Por quê? A Isabel não era carismática, ela não era amada pelo povo, talvez nem pelo Juan. E eles fizeram vários rituais aí de bruxaria com o corpo da Evita. Tá? E aí em 1973 volta a democracia à Argentina e junto com a democracia volta o Juan Perón. Só que ele já havia deixado o corpo da Evita enterrado em Madrid. Né? Ele saiu de Milão, foi entregue para Juan, que foi enterrado em Madrid com o nome aí sim da Evita Perón. Tá? Aí o Juan volta para a Argentina sem o corpo da Evita. O povo fica louco. Mas o Juan acaba se candidatando, a Isabel se candidata a vice-presidente e eles ganham essa eleição. Tá bom? Eles ganham essa eleição. Só uma correção aqui, uma correção que eu falei errado, tá?
o corpo da Evita foi entregue para o Juan no dia 3 de setembro de 71. Tá bom? Eu falei 77, está errado, 71. E aí, enfim, o Juan se candidata, ganha essa eleição e pouco tempo depois ele morre, em 74. E a Isabel, a esposa, acaba assumindo a presidência da Argentina. Só que o povo pede o corpo da Evita. Não tem jeito. Todo mundo, todo argentino queria o corpo da Evita enterrado na Argentina. E aí a Isabel contrata um restaurador, tá? Porque o corpo da Evita, ele foi destruído pelo exército antes de ser entregue por Juan. Então o nariz estava quebrado, pescoço tinha sido quebrado. Imagina-se que talvez tenha sido algum instrumento, um pau, uma arma, bateu com força aqui, ó, e como estava embalsamado, quebrou o nariz, quebrou o pescoço, tinha cortes, né, dedos estavam destruídos, tá? E a Isabel então contrata esse restaurador e ele acaba então restaurando o corpo da Evita. Então voltou, ficou toda bonitinha de novo, e a Isabel coloca o corpo da Evita junto com o corpo do Juan. Só que mais uma vez, em 76, mais um golpe militar, tá? E os militares acabam pegando esse corpo de novo, só que dessa vez não fizeram nada daquilo. Eles pegaram o corpo e acabaram entregando para as irmãs da Evita. Tá bom? Eles entregaram o corpo para as irmãs da Evita. A mãe dela já havia morrido, tá? A mãe dela morreu sem ver o corpo da filha. E aí, em outubro de 76, a Evita foi enterrada então no cemitério da Recoleta, na Argentina, junto com outros corpos da aristocracia argentina, que tanto a Evita lutou contra, mas está lá. Na Argentina, normalmente, os mausoléus, o caixão ele fica em uma mesa, mesmo, claro que tudo lacrado, mas fica em uma mesa, não é enterrado como aqui. Mas o corpo da Evita, passando tudo o que ele havia passado, ele acabou se enterrando a mais ou menos 6 metros de profundidade, para que não houvesse riscos desse corpo ser roubado de novo. Tá? Então, para finalizar essa história, essa saga do corpo da Evita durou 24 anos depois da morte dela. 24 anos depois, o corpo da Evita intacto, linda como ela era, finalmente foi enterrado. Gente, é muito louca essa história, né? Talvez eu faça num outro vídeo uma biografia da Evita. Eu não quis... Normalmente a gente faz a biografia primeiro, depois conta essas histórias, né? Eu quis contar essa história primeiro, talvez eu faça uma biografia da Evita depois. Ok? Galera, eu não peço isso no começo do vídeo, mas no final eu peço. Se você tiver gostado desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ó. Se inscreve, tá bom? Mas se você gostou muito, você pode se inscrever e compartilhar com os amigos, com os colegas, falando, mano, olha que vídeo da hora que o professor William fez. Então vamos lá, se inscreva, compartilha, ativa o sininho para você ver quando eu postei um vídeo novo, tá bom? Gente, isso é educação, vamos divulgar educação, tá bom? Não faço nada por dinheiro, aqui não tem nada monetizado. Eu faço por amor, eu faço porque eu gosto dessas histórias loucas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Galera, fico por aqui, até a próxima aula. Não se esqueçam, gente, todo dia é dia de história aqui no canal Humano Mundo. Um beijo, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau. Evita Peron, a líder espiritual dos argentinos. Até a próxima. Tchau, tchau.